Esse foi o propósito de Deus. Cristo na cruz do Calvário, Ele pagou os nossos pecados. E Ele foi para a cruz, e Ele morreu, e Ele pagou os nossos pecados. Quais pecados, Lê? Todos os pecados, passado, presente e futuro. Até o que eu vou cometer lá na frente, sim, até o que você vai cometer lá na frente, você já é perdoado, amém? Então eu quero falar para você, você é ovelha de Deus, amém? Deus te vê como filho. Não fale mais que você é um pecador. Fale, eu sou um cara ou uma mulher, ou um jovem que ainda peco, mas sou a imagem e semelhança daquele que me criou. Porque no céu não vai entrar pecador, então Deus te vê como filho, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Todos os dias essa obra tem efeito nas nossas vidas. Por que eu estou falando isso? Porque Romanos 8, se eu não me engano, diz que não há mais condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Então se você está aqui nessa noite, se você veio aqui, não sei se pela primeira vez ou está vindo a alguns cultos aqui, eu quero colocar esse fundamento no teu coração. Não há mais condenação para a tua vida, amém? Não há mais. Eu estava subindo para ministrar, vou confessar para vocês aqui. E veio um sentimento de culpa no meu coração, e eu ministro isso, eu falo isso no cursão, nos cultos, nos discipulados, na célula, e eu estava ali, o diabo querendo ser sujo comigo. Falei, sai daqui, diabo. Mas você fez isso, você fez aquilo, eu fiz mesmo, mas eu não sou o que eu faço, eu sou aquilo quem Deus me fez para ser, eu sou aquilo quem Deus me criou para ser, e a verdade de Deus na minha vida é mais latente do que a sua voz. Então cai por terra agora toda a condenação, todo o jugo. O Espírito Santo está quebrando o jugo essa noite aqui, amém? Toda a condenação está caindo por terra, você é livre, você é amado de Deus, você é filho. Efésios 2,8 diz que pela fé vocês são salvos, mediante a fé, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie de ter a salvação ela veio dos céus para a terra, não tinha como a gente ir até Deus, por isso que Jesus veio. Não tem o que você faça, sabe, que vai surpreender a Deus, não, mas Ele te criou para vencer, Ele te criou para dar certo, Ele te criou para você ser a imagem e semelhança dEle, amém? Glória a Deus, eu estou feliz com Jesus essa noite, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, obrigado Jesus. Acho que foi umas 3 quarta-feiras passadas que eu ministrei aqui uma palavra de oferta, se eu não me engano, e eu ia ministrar uma palavra de oferta, eu ministrei, mas aí o Espírito Santo pediu para mim orar, né, falou assim, ora liberando aí madres, ventres, né, porque mulheres vão ficar grávidas, vai vir uma remessa de filhos aí, né, e espirituais também. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu não sei se você está aqui essa noite, se tem um desejo de ficar grávida, ou se você está assistindo essa live, né, e você tem um desejo de engravidar e ainda não conseguiu. Eu quero falar para você, bendito é o teu ventre, amém? Deus é bom, Ele está abrindo a sua madre, você vai engravidar, porque filho é bênção, é galardão. Eu estou profetizando isso na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu continuo em cima dessa profecia, porque eu estou feliz, que eu saí aqui na quarta-feira, chegou no final de semana, já 2 aí me falar, e eles receberam, era o Serginho o Serginho e o Leozão. Eu recebo, pastor, recebo. Cara, não deu uma semana, eles receberam a notícia que elas estavam grávidas, né? A Dani e a Tainá. E tem mais um irmão que falou para mim aqui no particular, ele falou, não fala ainda não, que eu vou fazer um momento aí, tem mais um, e vai vir mais aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. O tema hoje é Transforme-se, parte 2, né? Eu vou continuar aquilo que o bispo ministrou na semana passada, porque ele prometeu para vocês aqui, que hoje seria a continuação, né? E ele hoje não está aqui presente, né? Ele deve estar vendo a live aí, ele falou que ia assistir, e aí eu estava assistindo a live de novo, né, hoje, e eu falei, então vou dar continuidade naquilo que ele começou, né, e o tema era Transforme-se, e aí eu falei para ele, então fala lá para a galera da mídia, lá, coloca lá Transforme-se parte 2, mas não colocou a parte 2, mas essa é a parte 2, amém? A gente foi chamado para viver uma vida com Deus, com Cristo, e essa é a nossa missão. E o que nós estamos fazendo aqui toda quarta-feira? Né, o que o bispo... ele vem nos ministrando, nos direcionando todas as quartas-feiras.
sobre o discipulado, não é isso? Está falando de discipulado para as nossas vidas, né? A maneira como o cristão, ele deve se comportar. A maneira como o cristão deve, né, agir. Lá em Mateus 28, no versículo 18 até o 20, Jesus chama os discípulos, né, para uma grande comissão, para um grande chamamento. E Jesus, ele chama os discípulos e fala assim, ó, eu vou ir para o Pai, né, eu já estou partindo, mas vocês vão ficar aqui, e vocês que vão ficar aqui, ide por todo mundo, e fazer discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu vos ordenei até aqui, ensinando, eu quero falar para você ensinar, discipular, né, trazer o discipulado, gasta tempo, meu irmão, gasta tempo, não é fácil, não é do dia para a noite, por isso que o tema é transforme-se. Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que a caminhada cristã ela é de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez, é gradativamente, paulatinamente, até alcançarmos, até chegarmos à altura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, é um processo, e essa transformação ela acontece na nossa alma, porque na nossa alma está guardado tudo aquilo que a gente fez de bom e também de ruim. E cá entre nós, tem cada irmãozinho aqui, né, que congrega aqui, que já fez até doutorado no mundo, sabe tudo. E aí você acha que você vem para a igreja, você recebe uma oração, recebe uma imposição de mãos, vem num culto, você acha que você vai sair daqui já o Superman? Não é assim. Por isso que nós estabelecemos a quarta-feira de discipulado, para trazer um ensino, trazer bases, princípios elementares, fundamentais para a vida cristã. É necessário. Não é uma quarta de pregação, é uma quarta de ensino. É uma quarta que a gente faz para quê? Para ensinar a igreja, né? A nossa missão como igreja é levantar Cristo. Porém, né, o Bispo sempre fala, a igreja, né, Bíblica da Fé, ela está aqui na Avenida Dom Pedro, primeiro número 506, quando você convida alguém, você fala, ó, de frente com o Poço Piranga, do lado da Soban, não é assim? É ali, aquela igreja preta. Essa igreja preta, ela está aqui exclusivamente para levantar Jesus Cristo, amém? Para que Jesus Cristo seja o foco, o principal, não é um homem, não é uma placa, não é uma religião, até porque Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento, é uma vida que se vive, né? Eu fiz um GD na segunda-feira com alguns discípulos que a gente discipula aqui na igreja, que nós pastoreamos, e a gente trouxe uns dados e a gente falou assim, viu, a igreja que mais cresce hoje no mundo, a igreja que mais cresce no mundo hoje não tem um tempo para se reunir como a gente tem. Eles não podem se reunir, não tem como eles se reunirem, que é a igreja no Irã, porque a perseguição lá é devastadora, é muito forte. Só que eles se reúnem nas casas, sabe, como que fala, não é caverna, nos lugares subterrâneos, né? No subsolo, exatamente, no subsolo. Os caras, escondido, eles se reúnem. Escondido, eles faz as reuniões, discipulam, falam de Jesus, e aquela igreja está crescendo. E não tem um lugar para se reunir. Nós somos aqui privilegiados de ter essa igreja, amém? Por isso, como disse a palavra de oferta, que o Serginho ministrou aqui agora, invista. De repente, o seu dízimo, a sua oferta, o seu tempo, o seu coração, sabe, a sua investida no reino de Deus, você não vai ver os frutos visíveis agora, mas muitas pessoas irão colher do seu posicionamento, em nome de Jesus, amém? Assim como nós estamos colhendo daqueles que se posicionaram no passado. Então isso é muito importante. Então a nossa missão é levantar a Cristo, mas a visão da igreja, a visão da Bíblia é para que todo crente, todo aquele que crê, todo aquele que recebeu a Jesus, todo aquele que entendeu que Jesus é o Salvador e recebeu o Espírito, agora como visão, né, é que esse crente agora ele possa reinar em vida, ou seja, para que ele possa agora, né, eu até coloquei aqui, ter uma vida vitoriosa,
ter uma vida vitoriosa. E não tem como, acredite, não tem como nós termos uma vida vitoriosa ou reinar em vida se nós não praticarmos o discipulado. O discipulado, ele é essencial na vida de todo crente. De verdade. Se a gente vem num culto poderoso, nada contra quem faz, né? Tem tempo que a gente já fez aqui também, culto de oração, é muito importante tudo. Mas você vem aqui no culto de revelação, que o cara revela, que o cara faz, né? Mas ele não prega uma palavra, não prega o ensino, a pessoa é curada, ela sai daqui, expulsa o demônio, o outro sai sem o demônio. Mas se ele não for discipulado, se ele não for ensinado, se ele não for pastoreado, dificilmente essa pessoa vai reinar em vida. Sabe, ela vai sair da mesma maneira que ela entrou. Mesmo acreditando, mesmo confessando Cristo. Mas Deus não é poderoso, Ele não faz, Ele faz. Ele é tão poderoso, e Ele faz mesmo, que Ele deixou a igreja, o corpo, né, os irmãos, para que uns possam ajudar, né, uns aos outros. Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia também o seu companheiro. A importância de andar junto, né? A importância de andar junto, como diz em Provérbios 4, Salomão fala também, é melhor andar em dois do que em um, porque se a gente está em dois, se um cai, o outro levanta. Isso é discipulado, isso é caminhada. Então é muito importante, eu quero falar para você, se você está aqui hoje, e se você não se relaciona, se você não tem amizades cristãs, amizades que eu falo, sabe, amizade mesmo, de caminhar junto, de ir para o parque junto, né? Tá numa célula junto, começa a se envolver, porque é bênção, amém? Ah, Lê, mas eu já me frustrei muito, eu me envolvi, né? É difícil, cara, difícil é de toda maneira. Quando eu estava no mundo, que eu não tinha amigos cristãos, que eu levava a vida de qualquer maneira, era mais difícil do que agora. E agora é difícil também. Mas a graça é a gente poder, sabe, afiar um ao outro, se relacionar, discipular. Isso é muito importante. Então faça parte de um grupo, faça parte de uma célula, se envolva, amém? Olha o que diz em Colossenses 1:27, diz assim, ó. Na NVI eu vou ler, Colossenses 1:27, na NVI diz assim: a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da... Cristo em vocês, a esperança da... Amém. Né? Às vezes a gente vai no culto, o irmão fala, vou revelar para você o mistério, Serginho. Eis que te digo, né? Qual que é o mistério? Eu quero saber o mistério. Eu vou lá porque vai ser revelado o mistério já foi revelado. O que estava oculto já apareceu. O que estava escondido veio. A sombra do Onipotente agora é uma realidade. E essa realidade é Cristo Jesus, amém? E é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida, a esperança da glória, amém? Foi revelado já. O mundo, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. A esperança do mundo, de verdade, a esperança do mundo é quando eu e quando você fica cada vez mais parecido com Cristo. Seja no nosso emprego, no trabalho, dentro de casa, na nossa família, no nosso círculo de influência, na escola, na faculdade. A esperança do mundo está dentro de nós. E a esperança do mundo é Cristo. Só que para que Cristo apareça nas nossas vidas, sabe, a gente precisa se envolver com aquilo, sabe, que Cristo também se envolveria. Para a gente parecer com Cristo, a gente tem que seguir os conselhos de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? É um discipulado. Eu vi minha mãe comentando ali agora na cantina, que ela estava na festa da minha sobrinha. Foi ontem, né, mãe? E ela comentou ali, eu só ouvi, eu estava do lado dela. E ela deu R$100, e aí a moça devolveu o troco para ela,
e no meio do troco estava a nota de 100 mais o troco de 100. Aí ela pegou e ela falou, nossa, que vontade de levar, eu estou precisando desses 100 reais. Falei, vigia, né? Mas o que ela fez? Ela pegou os 100 reais e devolveu para a moça. Falou, não é meu, é seu. Esses 100 reais é seu. Ela, de alguma maneira, ela revelou Cristo para aquela pessoa. Porque o normal, o que todo mundo faz é o quê? Com a inflação do jeito que está, com o governo que nós temos, né? Que governo? Que a cada dia mais a gente paga impostos, o nosso dinheiro fica no mercado, no posto de gasolina, e a gente nem vê. Mas enfim, tá difícil. Então se eu recebi um bônus desse, eu vou pôr no bolso, né? Eu ganhei, é um prêmio. Mas não. Aí quando você faz diferente, quando você age como Cristo agiria, você começa a revelar a glória de Deus para a vida das pessoas. Amém? É o nosso testemunho, é aquilo que nós carregamos que vai fazer as pessoas ver Jesus. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia física, online, mas eles vão ler a sua vida como se fosse uma Bíblia. Vocês conseguem entender? É assim que funciona. E hoje é uma quarta de discipulado, amém? Isso acontece pela nova vida em nós, quando nascemos de novo. A gente vai ler já Colossenses 3. A palavra diz que a gente foi ressuscitado com Cristo, né? Que quando a gente nasceu de novo, agora a gente recebeu uma nova vida. Essa é a graça de Deus, o Todo-Poderoso, né? O próprio Deus, Ele veio habitar em mim e em você. Não mais agora feito, né, em templos feitos por mãos de homens. A graça de Deus é pegar o pecador, tirar ele da lama, sabe, ele todo torto, ele tira da lama, tira todo o carrapicho, limpa, lava o bonitão, deixa ele todo bonitinho, sabe, deixa o recipiente novo, pega o vaso quebrado, faz um vaso novo, e agora ele coloca esse Espírito Santo, o próprio Espírito dele, dentro de nós. Essa é a graça de Deus, isso era impossível. Davi sonhou com isso. Abraão, o pai da fé, não viveu isso. Os profetas, todos da antiguidade, da lei, do passado, do Antigo Testamento, não viveu e não recebeu aquilo que eu e você recebemos de Deus, que é o Espírito Santo. E hoje nós podemos refletir a Cristo, porque o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Cristo, veio morar dentro de mim, dentro de você. Eu quero falar para você, você é capaz, amém? Você pode vencer a dificuldade na sua vida, você pode passar por esse problema. Sabe, não tem doença, não tem depressão, não tem angústia, nada pode parar você, porque o Espírito Santo fez morada dentro de você, e nele está contido todas as coisas que nós precisamos, e muito mais, e muito mais. Essa é a nova vida, existe uma nova vida, uma maneira nova de se viver. E aí a pergunta é, e aí? A gente vai fazer o que com isso agora? Né, o que a gente vai fazer com isso? E eu escrevi aqui, né? Olha o que diz. Em João 21, diz assim, do 15 ao 17. Eu quero falar para você que o discipulado é a vontade de Deus. Amém? O discipulado é a vontade de Deus que transforma as nossas vidas. De verdade. Tem um cara na Bíblia, que ele foi dito, né? O homem segundo o coração de Deus. A gente conhece ele assim, a Bíblia fala assim de Davi. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Só que esse homem na caminhada, eu quero falar isso para você, porque se Davi errou, se Davi fez isso, cara, todos nós somos passivos de erro. Eu quero tirar todo o peso e toda a condenação da sua vida. Sabe, você é falho, eu também sou. Mas quando a gente tem discipulado, quando a gente tem comunhão, quando a gente tem unidade, as coisas ficam mais fáceis, mais leve. A caminhada, o fardo, ele é dividido. Sabe, a tristeza é compartilhada.
a dor é compartilhada e a alegria também. E é muito importante. E Davi, né, num determinado tempo da caminhada dele, ele adulterou. Não sei se você já ouviu falar, ele saiu com a mulher de Urias, Batsaba. E ele ficou com a mulher do próprio amigo, um soldado de guerra, amigo dele. Ele engravidou ela. E quando ele fez isso, ele se sentiu mal. E o que ele fez? Planejou a morte de Urias. Aí ele pegou o marido, o marido de Betsaba, colocou na frente do exército, na galera que fica em primeiro ali para entrar na guerra, porque ele falou, vou colocar Urias ali, ele vai morrer. Porque eu falei com ele, eu saí com a mulher dele, acho que ele já estava se sentindo ali acusado e condenado, e aí ele vai e erra em cima do erro. E ele mata, ele derrama um sangue inocente. O próprio amigo, o próprio soldado do seu exército. Ele errou. E aí ele erra, acredito eu que Davi sabia que ele errou, porque ele ficou mal depois. Mas até ele compreender o erro, até ele entender que estava errado, ele estava orgulhoso, ele estava por cima da carne seca, estava vivendo. Só que teve um dia que um profeta, Natan, chegou e colocou o dedo na cara dele. E começou a contar uma história para ele. Vou contar uma história de um cara rico que tinha um monte de ovelhas, e aí ele foi lá e tinha outro cara pobre que só tinha uma ovelhinha, e esse cara foi lá, pegou a ovelhinha desse cara pobre, e usou essa ovelhinha e tal, e começou a contar uma história assim para Davi. E aí Davi fala assim, então esse cara ele tem que morrer. E aí Natan coloca o dedo na cara de Davi e fala, esse cara é você, Davi. Natan estava discipulando Davi. Cara, esse cara é você, olha o que você está fazendo. E o discipulado é isso. O discipulado é você trazer teu amigo, teu grupo, as pessoas que estão do seu lado, não para condenar, não para acusar. Natan foi um conserto para Davi, mas trazendo a palavra de Deus, trazer um ensino, o que a palavra de Deus diz, mediante essa atitude que você está tendo. É legal fazer o que você está fazendo? Você não perdoa, cara. Você não ama. Mas olha o que ele fez. Mas e aí, você é bom pra caramba, para ninguém poder errar com você. Você não erra com ninguém. Isso é discipulado. Olha o que a palavra diz. Perdoar 70 vezes 7 por dia. E Natan fez isso com Davi. E aí a gente vai ler a palavra de Deus. Nunca mais você vai ver na palavra Davi adulterando, ou Davi derramando um sangue inocente. Porque através de um discipulado ele foi tratado. Quarta-feira de discipulado é uma quarta-feira para a gente ser tratado pelo próprio Espírito Santo de Deus, amém? Isso é maravilhoso. E Jesus, olha o que Jesus fala. João 21, do 15 ao 17, diz assim, vou ler na NVI. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. E aí novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. Você vê que engraçado? Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou 3 vezes. E ele negou Jesus 3 vezes. Você entendeu? Era necessário essa correção, era necessário Jesus fazer isso com Pedro, vocês vão entender, E aí ele ficou triste, porque Jesus lhe perguntou se amava, e ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, Em algumas versões, pastoreie as minhas ovelhas, Pastoreie as minhas ovelhas. E isso é muito louco, Cristo, ali estava Cristo ressurreto, E aqui, eu até escrevi no discipulado, apenas, no discipulado não apenas passamos conhecimento, mas ajudamos a pessoa a crescer em fé, caráter e maturidade.
né? O foco não é só o amor verbal de Pedro, mas o compromisso, a prática desse amor, cuidar do rebanho de Cristo. O pastorear de Pedro é o mesmo princípio do discipulado: caminhar junto, alimentar com a palavra, corrigir, encorajar, né? Jesus não pediu a Pedro: mostre que me ama, indo ao templo todos os dias, né? Jesus não falou isso, mas sim cuidando de pessoas. Cada discípulo que acompanhamos, né, é uma forma prática de dizer: Jesus, eu te amo. Né? Então culto, estruturas, shows, né, isso tudo até mesmo o mundo faz. Sabe, um culto como esse, show, eventos, estruturas, de verdade o mundo, ele faz isso melhor, muitas vezes, do que a igreja. Muitas vezes melhor do que a própria igreja. De verdade, isso aí é boa fazer. Não, de verdade mesmo, é de boa você ir, pregar uma palavra, entreter uma galera. Porque o compromisso é subir e pregar, cantar. Você entendeu? Mas Jesus não pediu isso. Jesus não pediu para fazer estruturas, cultos, shows, não. Quando Jesus chega para Pedro, e ali Jesus já estava ressurreto, e logo depois de sair Jesus, ele foi assunto aos céus. Ele fala: Pedro, se você me ama. Primeiro ele começa a ensinar Pedro. Sabe, da mesma maneira que agora Pedro tinha negado Jesus, Jesus vem falando, pedindo para ele repetir 3 vezes, para ensinar ele: você me negou 3 vezes, você me negou completamente, mas eu te amo completamente, Pedro. Eu estou aqui, e agora como prova do meu amor por você, se você também me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você quer me mostrar que me ama, Pedro? Comece a cuidar das pessoas, sabe? Existe um rebanho, a palavra fala, Jesus falou que a seara é grande, né, Marcos e Jô? E o que precisa é os cearenses. Uma vez eu falei isso aqui, lá no outro prédio, para o Marcos e para a Jô, quando eles chegaram na igreja aqui, e eu nem lembrava, né? E depois que ela veio me falar, e eu recebi eles no acolhimento, eu falei: viu? Sejam bem-vindos e tal. Eu falei, a gente entrou no assunto, falei: ó, bora trabalhar, porque a seara é grande. O que falta é o cearense. Né? Eu falei mais ou menos para eles: o que falta é pastor, é pastorear, é ajudar a gente a cuidar dessa galera. E eles levaram, né, ferro e fogo, e hoje estão aí líderes da base de comunhão. Glória a Deus pela vida de vocês, pastoreando uma galera junto com a gente, liderando a célula. É isso, sabe? Esse é o propósito de Deus. Então Jesus, ele vem falando assim: Pedro, se você me ama, sabe, se realmente você está comigo, Pedro, se realmente você acredita em mim, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, o apacentar as ovelhas envolve tempo, o pastorear, sabe, envolve dedicação. Envolve dedicação. Quando você vai colocar um filho no mundo, uma noite só basta. Não é verdade? Uma noite você foi lá, namorou, pum, você colocou o filho no mundo, engravidou. Sabe? Num show, num culto, numa pregação, acontece novos nascimentos. As pessoas vêm, nascem de novo, acreditam em Jesus. Sabe, numa noite de culto, acontece. Mas o discipulado, ele custa uma vida. O discipulado, o caminhar junto, o ensinar, ele custa uma vida inteira. É uma vida inteira. É um estilo de vida. Quem aqui ainda tem o pai e a mãe vivos? Eu estou casado hoje, mas a minha mãe ainda me discipula, aconselha, fala: não vai por aí, né? Às vezes quando eu me irro, quando eu estou nervoso, viu? Não é assim, sabe? Passamos por uma situação esses dias, eu vi meu pai falando lá em casa, viu? Não adianta fazer assim desse jeito e tal, né? Para minha irmã. Por quê? A gente já casou, já saiu de casa, mas ele sabe do compromisso de ensinar, de discipular. O que eu quero falar com isso? Deus nos chamou para uma grande obra, amém? E Ele quer imprimir o caráter dele em nossos corações.
abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Abra o teu coração. E Jesus falou isso, né? Ser um discípulo de Jesus é muito mais do que irmos aos cultos, até mesmo servirmos na igreja local. É agir e reagir como Ele, é imitar os seus passos. No meu lugar, o que Jesus faria? Né? Discipulado é como uma transfusão de vida, a vida de Cristo em nós, e isso é possível no relacionamento. Isso é possível no relacionamento, né? Então, de que maneira que a gente faz isso? No relacionamento. Sabe, no relacionamento. Caminhando junto. Vai ser do dia para a noite? Não. Mas que nem o bispo tem ministrado, né? Ele ministrou no domingo, né? Passado. De a gente permanecer, de a gente continuar, de a gente perseverar. Quero falar para você, continue, persevere. Não abra mão da sua vida, sabe, não abra mão daquilo que Deus sonhou e projetou para a tua família, porque a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável, mas existe um tempo para todas as coisas. Suporte o processo, suporte, sabe, as dores que muitas vezes vêm, as dificuldades, suporte, mas continue firme, porque Deus Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso o que Ele prometeu Ele não vai cumprir? Então continue, sabe, continue firme, continue, sabe, andando com pessoas que está indo para o mesmo lugar que você. Traga para o seu estilo de vida, para aquilo que você está fazendo no dia a dia, a presença de Deus. Busque mais, santifique-se mais, sabe, ore mais, mas faça isso por amor a Deus. Peça ajuda de Deus, porque Ele vai te ajudar. Amém? Né? E como que a gente faz? Ó, Colossenses 3 diz assim, olha o que diz em Colossenses 3, que é o que dá continuidade naquilo que o bispo estava dizendo na quarta-feira passada. Olha o que diz, Colossenses 3, 1, diz assim, ó, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o que Paulo está dizendo aqui? Viu, agora que vocês receberam a Jesus, agora que vocês são crentes, da Igreja Preta, da Biblica Church, agora que vocês nasceram de novo, viva assim, viva dessa maneira. Vocês receberam o Espírito de Deus, existe agora uma nova vida dentro de vocês, que é latente, que toda hora, sabe, a gente fala, o Espírito Santo me incomodou, o Espírito Santo está falando comigo. Essa vida que é latente em você, que guerreia contra a sua carne, contra as vontades, os desejos, sabe, ela quer fazer de você alguém mais parecido com Cristo todos os dias, que é a vida do Espírito. E aí Paulo fala, agora que vocês morreram com Cristo, né, agora que vocês morreram e ressuscitaram para essa nova vida, viva dessa maneira. E aí ele começa a ensinar aqui, olha o que diz no versículo 5, que aí continua aquilo que o bispo estava ministrando quarta passada, diz assim, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, hoje a gente vive num tempo que de verdade, isso aqui está pegando demais, cara, homens, mulheres, jovens, adolescentes, hoje tudo está na palma da mão. Você vai abrir o celular, Instagram, TikTok, cara, de uma, duas roladas que você faz assim, ó, vem um conteúdo explícito para você assistir. Por mais que muitas vezes você nem siga ou não clicou em cima, aparece.
Hoje está fácil cair nisso aqui. Mas o que ele fala, viu? Se livre disso. Deixa isso de lado. Deixa isso de lado. Sabe, começa agora a dar mais lugar, né, para a sua vida, para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então deixa de lado a imoralidade sexual, né, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. No versículo 6 diz assim: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, né? E sobre os que vivem na desobediência. Volta no versículo 5. Né? Então aqui, ó, impureza, paixão, desejos maus. Quem aqui, né, na caminhada, no dia a dia, não sente desejos maus? Né? Quantos desejos que vêm, vontades que vêm nas nossas vidas, de a gente fazer o que é mal. Sei lá, de não dar o troco, de pegar o troco e guardar no bolso. Ah, o camarada ali fez algo comigo, pisou na bola, uma mancada. Eu não vou perdoar. É um desejo mal de você não querer perdoar. Você está dando lugar para um desejo que não é a vontade de Deus. Perdoa, cara. É incrível a gente, principalmente às vezes na igreja, não nessa, né? Em nome de Jesus. Mas muitas vezes entre irmãos. A gente vê os irmãos andando, sabe, um de cara virada para o outro. Servindo muitas vezes na igreja, sabe? Não perdoa, não ama. Sabe, não caminha uma milha a mais. Deixa os desejos maus tomar conta, a ponto de você rachar, sair, não querer ficar mais perto, não querer mais estar junto. Isso é ruim, cara. E Paulo está falando aqui, agora vocês nasceram de novo, vocês podem vencer isso. No casamento, marido e mulher vão dormir, sabe, um de cara virada para o outro, e a palavra diz: não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Resolva. Que custa conversar? Sabe, que custa perdoar? Trocar uma ideia? É difícil. Estou falando aqui para você que eu faço, que eu estou 100% nisso. Eu estou longe, eu estou aprendendo ainda. Mas quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente vê que é possível. Sabe, é possível imprimir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Quando a gente vem para a palavra de Deus aqui, a gente vê que a gente tem um Espírito agora que nos ajuda e nos conduz para isso. Mas de que maneira você está agindo dentro da sua casa? Vocês brigam e continuam brigados? Eu já conversei com um casal que estava uma semana sem se falar. Falei, caramba, meu, uma semana sem trocar. Eu não consigo. Eu não sei, assim, eu e a Grace estamos longe de ser perfeito, mas ficar sem se falar é difícil, cara. Eu não sei porque às vezes a gente briga, depois a gente olha um para a cara do outro e começa a dar risada. Aí já volta tudo ao normal. Eu acho que é uma maneira de Deus nos ajudar. Ó, mas você fez isso, aí a gente vai, conversa, senta, sabe? Não vira, meu. Deixa de lado isso, sabe? Ganância. O que é ganância? É pensar só em você. Hoje o mundo é egocêntrico. Hoje o mundo só pensa em si mesmo. Por isso que o chamado para a igreja hoje é você considerar o próximo, sabe, maior do que você. Qual que é o mandamento de Jesus? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo. Ele não falou assim, ame a Deus e ame a você mesmo e depois o seu próximo. Por isso que você tem que considerar o seu próximo maior que você. Seja um suporte para aquele que está na caminhada com você. Sabe, deixa o egocentrismo de lado, a vaidade. Ah, porque eu não fiz, né? Porque eu não participei. Ah, não me chamaram. Não me ama mais. Começa a pensar só em você. Você entendeu o porquê não aconteceu isso? Você entendeu o porquê de repente não te chamaram? Aí você começa a falar olhar para você mesmo, sabe? Vira um ganancioso, um egocêntrico. Aí deixa de amar, não perdoa, pensa em si mesmo. O mundo é assim. E se a gente também agir assim, que diferença a gente vai ser do mundo?
Sabe o que impactava a igreja primitiva? Aliás, as pessoas, né? Lá em Atos 42, que é o modelo de igreja que nós devemos seguir, é a igreja de Atos, né? Atos 2, sabe o que impactava o mundo, a sociedade? O espírita, o macumbeiro, o bandista, aqueles que não faziam parte daquele grupo, a pessoa normal que não era de nenhuma religião, sabe o que impactavam essas pessoas? Era a unanimidade daquele povo, eles eram unidos em tudo, eles tinham tudo em comum, eles estavam indo para o mesmo propósito, eles sabiam o que eles queriam. E eles não eram perfeitos, eu tenho certeza que muitos erraram, mas existia amor, existia perdão, existia unidade, cumplicidade, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ia acrescentando o número de salvos. Muitas pessoas recebiam a Jesus, se convertiam, não era nem por uma pregação, é porque eles olhavam aquele grupo, está unido, está feliz, está todo mundo junto, eu quero fazer parte daquilo lá. E aí na hora que eles chegavam dentro da fogueira, pegava fogo. E falta isso na gente. Falta isso muitas vezes dentro de casa. Às vezes dentro de casa existem dois amigos, sabe? Em vez de dois companheiros, casais. Por causa do egocentrismo, da ganância de querer viver, achando que somente nós somos afetados, que tudo é contra a gente, e não é assim. A gente tem que parar para pensar. Amém? Isso é um mal, cara, isso é um mal, de verdade. Eu quero falar para você nessa noite. Você precisa perdoar alguém, você precisa conversar com alguém, vai e faça. De verdade, eu não estou falando isso aqui, Deus está ministrando no meu coração. Eu preciso descer daqui também e resolver algumas questões. De verdade. Mas eu estou falando para você, o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas. Você precisa perdoar, perdoa hoje. Sabe, precisa fazer uma ligação, fala, irmão, lembra que aconteceu aquilo lá e tal? Eu falei, cara, me perdoa aí. Me perdoa aí. Estava errado, sabe? Enfim, ou se você fez também, eu quero pedir perdão para você, eu quero liberar isso. Perdoa, ama. Considere o outro, sabe, maior do que você. Porque quando você faz isso, você está sendo igual a Jesus. A glória de Cristo está aparecendo em você, amém? Quando você faz isso, você está pastoreando. Você está apacentando o rebanho de Cristo. De repente é numa ligação, num pedido de perdão, numa ideia que você troca. Sabe, quando você cede, quando você abre mão da sua razão, é que a pessoa vai converter. Então faça isso. Olha o que diz no versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, né? Quando costumavam viver nelas. Então quem aqui não fez isso? Né, no passado, quem aqui não errou? Eu conto meu testemunho às vezes aqui, mas quando eu cheguei nessa igreja, cara, eu estava separado da Grace, né, 13 anos atrás. A gente não tinha um casamento, por quê? Por causa dos erros, da imoralidade, do egocentrismo, de pensar só em mim. Perdi minha família no começo do meu casamento, e eu cheguei aqui separado. Eu praticava essas coisas, eu era desse lugar, só que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, sabe o que Ele fez com a minha vida e com a sua vida? Ele nos transportou desse império de trevas, e nos trouxe com segurança, e hoje nós estamos no reino dEle, amém? Hoje nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo, tanto nessa terra, tanto nesse tempo e quanto no tempo vindouro. Tudo que a gente semear, tudo que a gente plantar aqui, toda boa obra que pelo Espírito e pela fé nós fizermos aqui, a gente vai ter colheita tanto aqui quanto na eternidade, amém? Eu quero falar para você, Deus te chamou para uma obra maravilhosa, amém? Para algo grande, mas hoje Ele está falando para você, se você precisar abrir mão do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, faça para que eu apareça. Faça para que eu apareça. Abra mão. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Romanos 12 diz assim:
Colossenses fala que a gente, né, não tem que fazer, mas olha o que diz em Romanos 12. Pode colocar a partir do versículo 3. Romanos 12, o bispo sempre ministra aqui, né? Ele até falou na semana passada de Romanos 12. Fala pra gente, né, lá no versículo 1, não se amoldar ao padrão deste mundo, né? Deixar que Deus transforme a nossa maneira de pensar. E aí sim a gente vai experimentar qual que é a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. Romanos vem falando isso no início. Né? Paulo vem advertindo a igreja de Roma, em Romanos 12, a deixar de lado as coisas, os pensamentos mundanos, né? Deixar a mente ser transformada. Mas de que maneira? Tá bom, eu preciso transformar minha mente agora, mas fazendo o quê? Aí a gente pergunta para a palavra, fazendo o quê, Paulo? Fazendo o quê? Né? Romanos 12, 1 e 2 fala isso, mas olha o que diz no 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Sabe, então, ele está falando assim, viu meu, vive equilibrado. Você não é melhor que ninguém. Sabe, você não é melhor que ninguém. Sabe, não pense de você além daquilo do que Deus te criou para ser ou te chamou. Sabe, tem uma vida de boa. Ele falou assim, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Muitas das vezes a gente toma as atitudes, condena as pessoas, julga, não perdoa, não ama, porque a gente pensa além da gente. Eu sou bom demais para ele ter me afetado. Sabe, eu não faço isso, por que ele fez isso comigo? Você tem um pensamento de você além do que é. Cara, você é imagem e semelhança de Deus. Se a pessoa errou com você, se ela falhou com você, ela está te dando a oportunidade de você amar e perdoar, de você fazer diferente. Ela está te dando uma oportunidade. E olha o que diz no versículo 9. Olha o que diz no versículo 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então Paulo vem ensinando a maneira agora, né, de que nós devemos agir mediante as situações. Quem aqui não quer viver o que é bom, perfeito e agradável a Deus? Amém? Eu também quero. Né? E aí Paulo fala, para você viver isso, é dessa maneira aqui. Você tem que agir assim. Lembra quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me ama? Pastorei as minhas ovelhas? Jesus está falando isso para Pedro. Faça isso. Seja a minha imagem. Nós somos imitadores de Cristo. E Cristo, Ele age assim. Sabe, prefira dar honra para os outros. Ah, cara, eu estou na fila, né? E a gente vai a um buffet. E a gente vai comer. Eu estou com muita fome. E eu cheguei em primeiro na fila. Mas eu vejo Serginho, magrinho, passando fome. Serginho, vai você primeiro, irmão. A honra é sua. Amém? Prefiro o seu irmão do que você. Dá honra. Dá honra. Dá para entender? Amém? Olha o que diz no versículo 11. Para a gente encerrar. Ó, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Versículo 12. Olha o que diz no versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procuram ser hospitaleiros. Compartilhe o que vocês têm. O bispo falou aqui a semana passada. Como que eu começo então essa vida cristã? Romanos 12, se você ler até o final, é o exemplo, né? É um caráter de um discípulo. É o exemplo que um discípulo de Cristo deve seguir. É um resumo, Romanos 12. Depois você pode ler até o final. Então como que eu faço agora? O bispo falou semana passada, viu? Você está aqui, você está caminhando, você está ouvindo palavra, de repente você faz o cursão,
você já está aprendendo. Você está fazendo o seu devocional, você está lendo a palavra, você já tem um pouco. Então comece a derramar naquele que está do teu lado aquilo que você está aprendendo da parte de Cristo. É devagarzinho. Quando a gente iniciou a célula, 13 anos atrás, eu estava acho que 6 meses convertido, que eu tinha assim declarado Jesus, que Jesus transformou meu casamento. A gente passou por um curso de casais, onde a gente foi ministrado, aí a gente batizamos, e logo a gente virou líder de célula. De verdade, não que eu saiba, a gente está aprendendo todos os dias, a gente aprende, mas eu não sabia nada. De verdade, chegou a Laís, do Robson, ela era presbiteriana de berço, eu era o líder da célula, e ela era jovem, e aí começou a chegar um monte de jovem naquela célula, e ela ia na palavra, e eu não sabia onde estava nem Gênesis, nem Apocalipse, mas tudo que eu ouvia no culto do bispo aqui, eu passava na célula, e muitas coisas eu não sabia. Cara, e foi um tempo que a gente viu mais poder de Deus, na comunhão, na unidade, no discipulado, crescimento, foi muito louco. Mas o pouquinho que eu sabia, meu coração, estava tão fervoroso em querer fazer a obra de Deus. O pouquinho que eu sabia, eu passava para frente. E assim é a caminhada. Você não precisa saber tudo, mas você já tem uma porção de Cristo na sua vida, não tem? Amém? Então comece agora. Seja um discípulo de Cristo. Faça parte desse pastoreio mútuo, desse discipulado mútuo, que é uns pelos outros. Seja de fato, um pequeno cristão aqui na terra. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Hoje foi mais um pouquinho daquilo que a gente tem ouvido com que se diz respeito a discipulado. Próxima quarta vai ter mais, logo logo o bispo vai montar as salas aqui, em nome de Jesus. E como diz a palavra de Deus, de fé em fé e de glória em glória, nós iremos alcançar a altura do varão perfeito que é Cristo Jesus, amém? Eu tenho certeza. É um novo tempo para as nossas vidas. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando, para ser aquele filho maduro dentro de casa. O filho que cuida da casa, que ajuda, que cuida do irmão mais novo, que pega junto. Esse é o novo tempo na nossa igreja, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que quando a sua vida começar a crescer em Cristo, quando você realmente, eu e você, nós somos aquela ovelha sadia, muita cria vai vir através das nossas vidas. Muitas outras pessoas serão alcançadas apenas pelo nosso testemunho, em nome de Jesus, amém? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Pai, eu quero orar nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu oro em nome de Jesus. Peço a tua ajuda, Deus, mediante essa palavra, essa revelação, Pai, que nós possamos sim, Senhor, considerar o próximo, considerar, Senhor, o nosso irmão, maior do que nós mesmos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar nessa verdade. Imprima o caráter de Cristo nos nossos corações, Pai, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, andar nessa revelação a ponto de sermos transformados pelo Teu Espírito, Deus. Eu creio, Pai, que é um novo tempo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, Pai. Eu creio, declaro e profetizo casamentos transformados em nome de Jesus. Homens e mulheres, Senhor, a Tua imagem e semelhança, Senhor, que farão da sociedade, daqueles que estão ao redor, uma sociedade melhor. Pessoas, Senhor, verão Cristo através do nosso testemunho, Pai, em nome de Jesus. Então, Espírito Santo, nos ensina a cada dia, nos ensina a andar nessa verdade, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, andar todos os dias na Tua presença, e que a Sua vontade, Senhor, seja muito maior do que a nossa vontade. Venha o Teu reino, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pôde fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele vê. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Glória a Deus, aplaude Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Deus é bom, aleluia. Galera ali já, glória a Deus da comunhão. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Que nós possamos ter aí um restante de semana na presença de Deus, amém? Que essa palavra possa ser verdade nas nossas vidas. Assim, nem o bispo sempre fala, né? Não é algo para apontar, para falar que nós não estamos fazendo, né? Mas de fato tem muita coisa que a gente precisa mudar e fazer, né? E se não tem quem pregue, se não tem quem fale, como a gente vai entender ou saber, né? Quando a palavra de Deus é ministrada, vem junto com ela a revelação. Então é muito importante a gente ouvir essas quartas-feiras aqui, de verdade, é poderosa.
é poderosa. E o projeto que a gente tem aqui para quarta-feira de discipulado, assim, é muito grande, sabe? É muito grande e vai ser, assim, algo, assim, transformador para a nossa cidade, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Jovens, adolescentes, sabe? Transformados pela presença, pelo poder do Espírito, impactando a sociedade, casamentos, né? Homens e mulheres. Esse é o nosso alvo. A gente quer aqui uma igreja cheia, né? Cheia de pessoas. A gente quer uma igreja cheia de filhos e cheia de discípulos de Cristo, amém? O crescimento é consequência dos frutos, sabia? É isso que está queimando agora no nosso coração, que sempre queimou na verdade. A gente vai criar mecanismos para que isso aconteça, amém? Isso é bom para mim, é bom para você, é proteção para as nossas vidas. Então, se você precisar, de repente, conversar, aconselhar de um pastor, nos procure. A gente está aqui para ajudar, para caminhar junto, sabe? Não é para ouvir, condenar, não, é para orar junto, para pegar junto, para discipular mesmo, amém? Em nome de Jesus. E você que veio pela primeira vez, ali onde vai acender a luz ali, ó, sabe? Aquelas 3 pessoas bonitas ali, tá ali para receber você, né? Tem um presente para você lá, tem um brinde. Em nome de Jesus, o Maurício falou que vai pagar uma pizza hoje para os visitantes, não é isso, Maurício? Glória a Deus, olha lá a cara dele, ó. E nem aparece, ó, para não ver que é ele. Brincadeira. Então, pessoal, você que veio pela primeira vez, passa lá para a gente conhecer você, tá bom? Conhecer a tua história, deixar o teu nome ali. Se você tiver pedido de oração, vai lá também, que a gente vai orar por você, amém? E segunda-feira, dia 1 de setembro, né? Dia 1º de setembro, vai começar o nosso curso de finanças, amém? Curso de finanças, então é a próxima semana, dia 1º de setembro, segunda-feira, são poucas vagas disponíveis. Então se você quer aprender mais sobre finanças, como lidar com a sua vida financeira à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, procure o Anderson, ele está ali na entrada, ergue a mão aí, Anderson. Olha lá, ele está ali na entrada ali, ele é o nosso professor, né? Quem implantou esse curso aqui na igreja, é um curso poderoso, amém? Procura ele lá que segunda-feira vai dar o início aí, em nome de Jesus, amém? Ergam as mãos assim. Pai, obrigado, Senhor, por este culto, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por mais esse dia, Senhor. Eu agradeço, porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos proveu tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu favor. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Divino Espírito Santo esteja no coração de cada um. Dizemos: se Deus é por nós, a alegria do Senhor é nossa.